configurações, você pode colocar um monte de coisas para você fazer a utilização do bitwise e a grande maioria das vezes, né, quase todas as vezes, você vai acabar utilizando aqui o operador E, o operador OU, talvez o XOR e a inversão com NOT. O Shift, na verdade, eu sinceramente até hoje, pelo menos, não tive muita necessidade de utilizá-lo não, mas foi mais, por exemplo, para a conversão de cores, né? Então você tem uma cor hexadecimal para você convertê-la para RGB ou vice-versa. Inclusive já fica aqui que no próximo vídeo eu vou trazer esse exemplo, mas ele é um pouco, tem que discorrer um pouco sobre ele. Eu vou colocar um outro caso de uso aqui. Então é o seguinte, eu não sei se você já chegou a fazer esse tipo de exercício, mas eu fiz e eu vou mostrar como eu fazia e depois eu descobri um jeito mais fácil de fazer, na verdade, que tem um passo a mais, só que fica mais fácil. É o famoso jogo da velha, né? Então vamos lá, o em inglês que é o Tic-Tac-Toe. Esse é o jogo da velha. Eu vou fazer aqui bem simples. Vou desenhar aqui um tabuleirinho pra gente usar, pra gente ter uma referência visual, tá? Então eu tenho aqui o tabuleiro e eu vou colocar um identificador numérico em cada casinha. Tanto faz, tá? Tanto faz os números de cima para baixo, tanto faz. Eu tô colocando 1, 2, 3, eu vou até fazer o contrário, na verdade. Eu vou seguir aqui o meu teclado numérico, né? Então o meu teclado numérico começa com 7, 8, 9, aí vamos lá. Próximo número, 4, 5, 6, e aí aqui nós temos o 1, o 2 e o 3, beleza. Só para mostrar que tanto faz, se você começa do 1 ou não faz diferença. Se você também fizesse na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto faz. Tanto faz a forma como você arranja isso daqui, se você embaralha, se você não embaralha, não importa. O mapeamento é você que vai fazer. E o que nós vamos ver aqui é justamente isso, o mapeamento de bits. Isso é muito interessante, muito útil. E o contexto que esse mapeamento é bem interessante é quando você tem propriedades, que você tem valores que eles têm um comprimento fixo e você precisa testá-los. Eu estou usando o exemplo do jogo da velha, mas você pode fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em que você tem algum tipo de questionário, você tem um formulário de qualquer coisa, você tem, sei lá, as propriedades de um usuário em que as respostas elas são sim e não. Então, por exemplo, o usuário ele tem mais de 30 anos? Sim. Ele tem ganha mais do que X mil reais? Sim. Ele mora na região sudeste? Não. Ele tem carro? Sim. Enfim, quando você tem um conjunto de informações em que você tem um tamanho fixo definido, esse exemplo aqui se encaixa bem para você agilizar na utilização com o Bitwise. É mais um exemplo para o nosso dia a dia, tá? Bom, mas nós temos aqui os campos mapeados, tá? É o jogo da velha, em que nós temos 9 casas e todo mundo sabe o que define um ganhador. É se ele fizer uma sequência de 3, seja vertical, seja diagonal, seja horizontal, beleza? Tanto faz linha ou coluna, beleza? Mas tem que ser uma sequência de 3. Tá, então nós podemos dizer que nós temos os campos, como eu lhe falei, ali no meu campo, tanto faz como está mapeado, tá? Vamos supor uma jogada, vou copiar isso daqui e vamos fazer uma jogada. Vamos supor que eu tenho o jogador X, aqui fica vazio, aqui fica o O, que é a bolinha, aqui eu tenho o
Vazio, vou deixar vazio. Aqui eu vou deixar vazio. Opa, vazio. Aqui eu vou deixar o X. E aqui eu vou deixar o X. E aqui fica vazio. E aqui fica vazio. Vou colocar uma jogada bem besta. Que fica o O, por exemplo. Uma jogada bem besta. Para nós podermos dizer o seguinte. Tá. Para essa jogada, quais foram os campos que o jogador X preencheu? O jogador X preencheu. Então, se eu colocar todos os campos que eu tenho de 1 a 9, o meu jogador, vou colocar pipe neles como se fossem tracinhos, tá? Então, o meu jogador X, deixa eu aumentar um pouco essa tela. Deixa eu ver, consigo... Ah, ficou bom agora, hein? Boa. Vamos lá. O meu jogador X, ele preencheu, segundo aqui o meu mapa, ele preencheu o campo 7, 8, 9, né? Então, os outros são 0, então 7, 8, 9. Eu tenho isso aqui preenchido. Só que como eu sei se ele ganhou? Não sei. Eu preciso ter um mapeamento de quais são todas as possíveis combinações em que diz que a pessoa ganhou. Então, vou colocar aqui, jogada simples, jogador X. Aqui vitórias possíveis. As vitórias possíveis. Então, como eu falei, em qualquer linha. Então, 7, 8, 9, 4, 5, 6 e 1, 2, 3. Também qualquer coluna. Então, 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3. Beleza. E é isso. Se ele fizer qualquer linha ou qualquer coluna, ele ganha. Se ele fizer diagonal, ele também ganha. Qual é a diagonal? A diagonal que nós temos é 753 e 951. Note que assim, pro que eu vou fazer aqui, tanto faz se é 951, se é 519, se é 159, não importa, tá? A ordem não importa, porque no jogo da velha não importa de que lado ele começou, que lado ele terminou. O que importa é ele fez essa sequência, a sequência contém esses números, essa combinação, não importa a ordem deles, né? Então, dentre os três desse, tanto faz a ordem, desse, tanto faz a ordem, beleza? Então tá. Então, agora nós temos que colocar as vitórias possíveis. Então, se a gente fizer um mapeamento aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vitória possível do 7, 8, 9 é 7, 8, 9. A vitória possível do 4, 5, 6. 4, 5, 6. Vitória possível do 1, 2, 3. Vitória possível do 7, 4, 1. Então, 1, 4, 7, 8, 5, 2. 2, 5. Aqui é o 6, 7, 8. Tá. 9, 6, 3. 3, 6, 9. 7, 5, 3. 3, 5, 7. E o 9, 5, 1. 1, 5, 9. Então essas são todas as combinações possíveis que fazem um vencedor. Porra! Tudo isso? Tá. Então eu vou separar essas combinações aqui. Deixa eu copiar. Beleza. Vou só colocar eles aqui mais para baixo. Esses são os binários. Ligado ou desligado, beleza? Como é que então nós podemos saber se esse cara aqui ele é um ganhador? Muito fácil. Nós poderíamos fazer um loop, um for, de todas as possibilidades e comparar qual que bate com isso daqui, tá? Lembrando que é na visão do jogador X, né? Então eu quero saber se o jogador X ganhou. Então eu pego tudo que ele preencheu. Então assim, o que ele não preencheu ou foi preenchido pelo adversário é 0. O que ele preencheu é 1, beleza?
Então, na visão, se o jogador X ganhou, eu vou pegar isso e comparar com os meus bits. Eu vejo aqui, ó, bateu, perfeito. Então aqui eu não preciso de bitwise. Bateu, tranquilo, deu match com uma das combinações, ele é o ganhador, acabou. Só que sabemos que o jogo não funciona assim, né? Isso não é o mundo real. O que é real? Como se define real? O mundo real é o seguinte. Eu coloquei jogar, né? Jogada. O mundo real é o seguinte. Vamos lá. Jogada real. Jogador X. Então vamos lá. Vamos zerar aqui os campos. Bora lá. Então, sei lá. Fala aí. Você vai jogar... Você joga onde? Primeira casa? Tá. Então aqui, ó. A editora aqui. Ela joga aqui. Eu vou jogar... aqui. Vai. Você vai jogar onde? No meio? No meio. Cadê? Ela vai jogar aqui. No meio. E eu vou fazer a minha jogada aqui. E aí você vai jogar aqui, é claro, né? Opa, eu já ia roubando. Então tá. É claro que eu vou jogar aqui, né? E aí? Aí você tem que escolher agora. Tá, você vai jogar onde? Aqui. Tá. E aí eu vou jogar aqui, que eu não sou besta. Vai, fala aí. Claro que você vai jogar aqui. E ninguém ganhou. Não deu uma sequência, obviamente. Não podemos... Vamos fingir que eu ganhei. Né? Vamos só fingir que eu ganhei. E vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar... Eu vou colocar aqui... Você tinha ganho... Tá bom, tá bom. Você ganhou aqui. Eu vou colocar então que eu tinha jogado aqui. Beleza? Pronto. Ela ganhou, tá, gente? Ela ganhou. Uhul! Então vamos comparar aqui jogada real do jogador. Ó, bolinha. Então tá. Nós podemos já ver visualmente aqui que essa linha do meio foi preenchida. Mas se nós formos na visão da bolinha verificar quais campos ela preencheu, vamos ver lá. Se a gente vê quais que ela preencheu, vamos pegar o nosso mapa ali, que eu já até esqueci. Vou até copiar ele para baixo, só para preencher, depois eu apago. Tá. Opa, vou apagar isso aqui. Ela preencheu o 1, ela preencheu? Não, foi o X, 0. O 2, ela preencheu. O 3, não, foi a bolinha, foi o X. O 4, ela preencheu. O 5, o 6, ela preencheu. Vamos ver, o 7 também. E o 8 e o 9 foram do X. Beleza. Então nós temos essa configuração aqui. Essa configuração não bate, ó, não deu highlight aqui na minha ideia, não bate com nenhuma combinação. Como que nós vamos saber então, como que o computador, né, que o servidor, por exemplo, de Batalha Mundial de Jogo da Véia, de Tic-Tac-Toe, como que ela sabe que a bolinha ganhou? Também não sei. Bem fácil. Então o que nós temos que fazer é limpar, né, achar aqui alguma coisa que bata com esses aqui. Então como nós podemos fazer isso? Agora sim, no mundo real, entra o Bitwise. Como nós podemos fazer? Nós vamos, da mesma forma como nós fizemos um looping aqui nas possibilidades para dar um match com esse aqui, nós vamos fazer um looping também para poder testar isso daqui com cada um dos valores. Tá. Então aqui nós temos a jogada real do jogador O. E nós temos que achar qual desses itens, né? Vou até mover eles aqui para baixo. Qual desses itens coincide
com esse daqui. Se nós fizermos um looping com todas essas opções aqui, fizer o bitwise dele com a jogada, nós vamos achar uma correspondência exatamente, deixa eu ver, ela fez aqui o 456. Se a gente vê o 456, é esse com os 3 exatamente no meio, nós vamos achar a correspondência aqui. E como nós vamos achar a correspondência? Vai ser bem fácil. Não vou fazer o código para não demorar muito, mas basicamente é o seguinte, nós pegarmos, né? Então vamos supor que nós estamos fazendo com todos eles. Fizemos o bitwise com esse, quer dizer, só com esse, e até chegar nesse aqui, você já interrompe o loop porque você já achou, né? Vamos supor que esse cara estivesse lá para o final. Então nós faremos com todos eles. Então se eu pegar esse daqui, que é o cara da vez, estou testando aqui com essa possibilidade para ver se vai. Esse, vou pegar a jogada. Vamos ver a resposta. Quais são os bits que vão coincidir? Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não e esse não. Se você for ver, a resultante é exatamente o mesmo, a mesma possibilidade. É verdade. Então assim, basicamente aqui nós descartamos, entre aspas, o excesso, né, o lixo, que foram o quê? Foram as outras tentativas do jogador O de marcar a posição. Então nós descartamos todos os que não coincidem com nenhuma possibilidade de jogada. Então comparei todos que coincidem com esse. Se não der exato, não foi esse. Não foi essa possibilidade. Em todos eles até chegar. Então encontramos esse aqui. Essa foi a vitória do jogador O. Beleza? Então esse é o jeito de fazer. Mas assim, esse era um jeito como eu havia achado uma forma, falei, nossa, beleza. Só que aí, nós estamos falando do jogo da velha, né? Que são poucas possibilidades, o jogador também não tem muito o que preencher. Então assim, para armazenar isso daqui e para poder trafegar o tabuleiro completo, né? Marcar isso daqui, não é tanto um problema, né? Porque são strings, né? No final das contas, vão ser armazenados, se formos exatamente ao pé da letra do que está aqui, vai ser armazenado no banco como uma string de zeros e uns, vai ser trafegado na rede como zeros e uns e tudo mais. Só que se você tem uma quantidade grande de possibilidades, algum outro jogo, como eu te falei, um formulário, alguma coisa assim, fica ruim tanto para você armazenar, quanto para você ler, ver o que está escrito ali, qual é a possibilidade, se você trabalha só com uma sequência de zeros e uns. Seria mais fácil se a gente tivesse uma forma mais fácil de ler as possibilidades e de ler a jogada do jogador, né? É óbvio, velho. Ou o formulário preenchido, ou seja lá o que for. Imagina que, por exemplo, no caso de um formulário, aqui eu tenho 9 campos jogo da velha. São 9 itens que você vai testar no formulário que o usuário preencheu. Então, o campo 1 ele tem mais do que 18 anos? Sim. O campo 2, ele tem menos do que 40 anos? Sim. Então, você já achou ali um range. Ele ganha mais do que X, ele mora na região tal, ele tem carro, não tem carro, tem casa própria, não tem, por aí vai. N possibilidades. Então, em vez de 9, você pode ter um monte de questões aí para poder classificar o seu usuário, né? E em vez de você ter, olha só, lá no seu banco de dados, um depara de sim, não e resposta e não sei o que, pá, você poderia trafegar tudo isso dessa forma e fazer um bitwise. Só que como eu acabei de falar, se você tem muita coisa, fica ruim de você trafegar com zeros e uns, de você ler, de você identificar, fica complicado porque é uma string grande, né? E você ficar contando quantos zeros e quantos uns tem, fica ruim. Então uma forma mais fácil de fazer exatamente isso que aconteceu aqui, eu vou duplicar isso aqui e vou fazer assim, ele vai ter um passo a mais, 1 ou 2 passos a mais, porém fica muito mais fácil de compreender. Então vamos continuar daqui, eu tenho o mesmo tabuleiro,
eu tenho as mesmas jogadas possíveis, e aí eu tenho os binários das jogadas aqui. Então, uma vez que eu tenho as jogadas possíveis, eu não paro aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas jogadas possíveis e transformar elas em inteiros. Então, eu vou pegar cada um deles aqui. Deixa eu pegar e fazer um looping para poder pegar o decimal para binário. Deixa eu apagar isso aqui. Pegar o inteiro de cada um deles. Vamos lá. Poxa vida. Tinha um espaço ali, eu não tinha visto. Beleza. Fazer um... Opa. Beleza. Vou fazer um eco aqui. Eu vou fazer o eco logo do próprio binário com o binário para decimal, fazer uma quebra de linha aqui. Aqui eu vou desconsiderar os zeros à esquerda. Os zeros à esquerda eu vou desconsiderar, então vai ser um L' do meu K. Desconsiderar os zeros. Vamos ver como é que nós estamos até aqui, se PHP, tic-tac-toe. Aqui, por que ele... Ah, tá. Ele já printou aqui, tá? Mas ele printou tudo junto. Então, essa aqui. Beleza. Então o que é que nós temos aqui? Aqui uma quebra de linha só. Para facilitar ali, eu vou copiar e colar. Então aqui nós temos... Vou apagar isso aqui. Como eu falei, daqui nós temos então esses pesos. Então veja que já logo de cara ficou muito mais fácil da gente até ler e identificar qual é cada uma das possibilidades, né? Então não confunde, aqui quais são os campos, né? Então campo 789, 456, tal. Mas aqui é literalmente a combinação que nós tivemos dos nossos zeros e 1 em inteiros. Então isso fica muito mais fácil de ler, muito mais fácil de armazenar e até muito mais fácil de bater o olho e já entender que o cara ganhou na vertical, o cara ganhou na horizontal e tudo mais, que você acaba decorando isso daqui, né? E como eu falei, fica mais fácil quando você tem um formulário gigantesco em que todas as combinações possíveis e tudo mais, você acaba colocando números inteiros, tá? E assim, não esquece que não são necessariamente todas as combinações possíveis, mas assim, quais são todos os caminhos conhecidos, né? Se for o que todo mundo chama por aí de o caminho feliz, né? Se formos no caminho feliz, se tudo der certo, não tivermos desvios, como que eu detecto tal coisa? Como eu falei aqui, como é que eu sei se foi esse caminho feliz aqui, ó, jogada simples? Isso daqui é uma vitória, mas e se for um caminho real, assim, que ele é torto, né? Ele passa por outras coisas até chegar e como que eu limpo depois esses dados, esses outliers, né? Então aqui nós temos os pesos das possibilidades. Aqui, na jogada simples, seria fácil, né? Aqui seria, no final das contas, qual que é esse? Ele trafegaria 7. Então aqui, entre o meu cliente e o servidor, então o cliente da interface do jogo da velha vai calcular aqui os binários e vai mandar para o servidor, ó, jogador X, 7, o servidor vai responder, vitória, beleza? Beleza. Agora aqui, esse caso, a mesma coisa, esse binário nós não temos no nosso mapeamento, mas nós vamos precisar do inteiro dele. Vamos fazer aqui um eco do binário para decimal desse valor, desconsiderando o bit inicial, pula a linha, dá uma limpada aqui na tela. Aqui então é 188. Então aqui, a nossa editora aqui fez a jogada 188. Então o cliente vai mandar para o servidor, ó, 188.
E o servidor vai ver que não tem aqui. Mas ele vai fazer exatamente isso. Que ele vai fazer o quê? Esse daqui foi um 88 recebido. E esse foi o... Esse é 7? Não. Qual que é esse aqui? Esse aqui é o 56. Ele vai comparar todos e fazer, ó. 56 com 88 resulta no quê? Resulta em 56. Vitória. Beleza? Então fica muito mais desse jeito, tá? Aí com isso nós conseguimos fechar mais um caso de uso da vida real dos operadores Bitwise, né? Então quando você tem uma forma de você mapear todas as possibilidades que você quer e você consegue chegar nesse formato. Então esse daqui é o seguinte, é muito importante nesse caso aqui, nessa utilização, em que todas as possibilidades, todos os valores, eles tenham exatamente o mesmo comprimento, porque fica fácil de depois comparar. Se você tem uma situação em que ela é muito variável, o que eu faria, pegaria a pior situação, mesmo que improvável, tá? E colocaria a maior quantidade de bits possível. Tá? Então, a minha situação aqui vão prever, sei lá, 64 campos, 30 campos, 50 campos, seja lá o que for. Então, você tem todos os inputs, né? Então, cada um é um input, e aí você tem ligado sim e não para cada um deles, beleza? Para que todos tenham o mesmo tamanho e fique um pouco mais fácil de você fazer essa comparação, tá? Do que você ter a quantidade de bits variável entre cada um deles, né? Que seria a mesma coisa aqui se nós já descartássemos os bits à esquerda. Eu prefiro mantê-los para ficar nessa uniformidade, mas aí você que decide, tá bom? O vídeo tá um pouco longo de novo. Eu vou deixar para o próximo vídeo uma coisa que eu ia explicar já, que algumas pessoas me perguntaram sobre a utilização dos operadores bit a bit, naquele exemplo que eu dei do ACL, que eu falei, eu quero buscar no banco de dados a pessoa que tenha a permissão X, a permissão de deletar, a permissão daquilo. Então eu vou trazer num outro vídeo a utilização dos operadores bitwise aqui no MySQL. Eu instalei o MySQL aqui na máquina, né? Eu ia mostrar hoje, mas com esse exemplo do jogo da velha ficou um pouco extenso, então eu trago no próximo, beleza? Fechou? É isso aí e até a próxima.